Bom dia, queridos. Mais uma manhã que estamos juntos aqui, né? Eu quero falar hoje sobre a tendência de matar soldados feridos. Alguém disse que a igreja é o único exército que mata os soldados feridos. Eu creio que essa visão ela já mudou, mas isso é uma realidade, considerando que nós temos cerca de 40 milhões de evangélicos e uma estatística que nós temos 40 milhões de desviados. Há uma igreja fora da igreja, do tamanho da igreja. Então, no livro de Tiago, no capítulo da sua Bíblia, se você abrir Tiago 5, 19 e 20, são os dois últimos versículos, ele vai dizer assim que se algum irmão pecar e se um outro irmão conseguir converter o pecador do seu mau caminho, não só estará salvando uma alma, mas também cobrirá uma multidão dos seus pecados. Gente, o projeto da igreja de Deus é para a gente restaurar soldados feridos. Não só os soldados feridos, alcançar as pessoas de fora do reino e trazer para dentro, mas restaurar aqueles que estão dentro da comunidade. Esse texto fala de pessoas que estão dentro da comunidade e que erram, e que pecam, e que caem. Quando a gente fala em exército, a gente pensa, por exemplo, na lógica da mina. A mina, numa guerra, ela não é usada para matar o soldado inimigo. Ela é usada para ferir o soldado inimigo. Apenas ferir. Porque toda vez que um soldado é ferido, todo exército que se preza cuida dos soldados. Imagina a quantidade de pessoas que demanda um soldado ferido. Gente para carregar, gente para proteger, gente para prestar os primeiros socorros. Então, o objetivo é atrasar o exército. O exército podia pensar assim, não, ele caiu, problema dele. Quem mandou ele cair? Quem mandou ele não ser sábio e não cair? Vamos matar. Mata e vai para diante. Não. O exército cuida bem, chama o médico e algumas pessoas se ocupam mesmo que atrase. Então a igreja precisa ser um exército que cuida bem dos feridos. Nós somos chamados para restaurar soldados feridos, não para matar. Então quais são as tendências? Já que talvez você esteja pensando assim, o pastor está falando de... Eu não tenho essa tendência, essa igreja não tem essa tendência. Então a minha igreja não tem essa tendência. Então analise. O primeiro sintoma da tendência de matar soldados feridos é que quando ele cai, primeiro sintoma, esquecer as coisas boas que ele fez. A gente esquece, a gente é ingrato, né? Eu já contava do Jim Swaggart, que na década de 80 é um grande pregador, um dos maiores pregadores na mídia que já teve, e ele caiu, ele pecou. E muita gente se decepcionou com ele. Mas aquele homem pediu perdão publicamente e continuou o ministério dele. Nós esquecemos das coisas boas. Nós esquecemos das coisas boas que o soldado que foi ferido fez. Pastor Caio Fábio, quando caiu, teve gente que pegou o material dele, livros, e jogou fora. E eu lembro de estar discutindo com alguém e dizer assim, mas se você fizer isso, você tem que pegar todos os salmos de Davi antes do pecado dele e jogar fora também. E o pastor Caio Fábio tem um ministério atuante no Brasil, né? Se levantou, restaurou sua vida com Deus e continua trabalhando para a honra e glória do Senhor no jeito dele, no método dele, embora você não concorde, mas é um homem de Deus e tem abençoado muitas famílias. Esquecer todas as coisas boas. Segundo, condenar. Nós temos a atitude de condenar. Sabe qual é meu problema? É que a gente precisa de parar de julgar as pessoas pelo pecado dela, só porque o pecado dela é diferente do nosso. A gente tem que amar, gente. Amar. Só quem é alvo da graça de Deus sabe o que é graça. Só que quem foi alvo de amor sabe o que é amar. Só quem esteve no hospital sabe o que é a importância de visitar alguém no hospital. Então a gente precisa amar. Parar de condenar e amar. Por mais esdrúxulo, por maior que seja o que você acha de pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Então a gente precisa parar de condenar. Parar de julgar e falar mal.
A Bíblia só diz, não falem mal uns dos outros, acabou, não tem o que dizer. Fale para a pessoa em amor. Se não for em amor, com o objetivo de restauração dessa pessoa, a gente tem que parar de falar radicalmente. Então, nós precisamos aprender a parar de matar soldados feridos e, em vez disso, restaurar. Então, o que é que a gente faz quando alguém fica ferido? A gente lembra de todas as coisas boas que ele fez no passado. Às vezes é um erro só diante de multidão de coisas que ele fez. Segundo, a gente para de condenar, porque nós podemos cair, né, também. Terceiro, a gente precisa parar de julgar e falar mal, e a gente precisa ajudar. Essa é a reflexão de hoje, Tiago 5, 19 e 20. Leia, Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém.